O assunto agora é sobre saúde. Você já ouviu falar sobre amiloidose? Trata-se de uma enfermidade rara que afeta pessoas acima de 50 anos, porém pode ocorrer em pessoas de 30. Para saber mais sobre isso, nós vamos conversar agora com a hematologista doutora Cláudia Astigarraga, que é responsável técnica do transplante de medula óssea do Hospital Moinhos de Vento. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Gabi. Muito obrigada pelo convite. Essa entrevista é uma sugestão de uma telespectadora, a Viviane Justo, que teve a mãe diagnosticada com a doença e ela está com dificuldade de encontrar médicos especializados. É difícil, doutora, encontrar médico para tratar essa doença? Na realidade, como a gente estava conversando anteriormente, então, qualquer médico hematologista, né, é capaz de fazer o diagnóstico diferencial entre os vários tipos de amiloidose. No caso, quando for uma amiloidose primária, que é o caso da mãe dessa telespectadora. Que é o que nós hematologistas tratamos, né, nós fazemos um diagnóstico diferencial e começar o tratamento adequado. Quando é uma amiloidose secundária, porque na verdade essa é a grande questão, a amiloidose na realidade é um grupo de doenças que se divide, né, na verdade por causa. Então, eu tenho uma amiloidose primária, digamos assim, que é a mais comum, né, a menos rara. São doenças raras sempre, mas essa é a mais comum delas. Quando eu tenho uma alteração dentro de uma célula da medula óssea, que faz com que parte das minhas proteínas se deposite nos meus tecidos. Então, isso vai ser tratado como uma doença hematológica, né? E muitas vezes nós usamos um tratamento de uma doença que tem, digamos, bastante coisas a ver com a amiloidose, que é o mieloma múltiplo. Nós usamos o mesmo tipo de tratamento. O mieloma múltiplo é um tipo de... É um tipo de câncer, né? Hematológico. Né? Então, assim, na verdade, é um tipo de câncer nos plasmócitos, que são células que fazem produzir esse tipo de anticorpo. O câncer que falam que é o câncer no sangue, não é? Na realidade, qualquer tipo de alteração hematológica que seja clonal, ou seja, o que é câncer? Tu produz aquele tipo de célula de maneira desordenada e infinitamente, não para de produzir. Então, quando tem qualquer tipo de produção de qualquer tipo de célula de dentro da medula dessa forma, a gente chama de câncer hematológico. Então, a leucemia é um câncer hematológico, o mieloma múltiplo é um câncer hematológico, só de células diferentes. Então, voltando à amiloidose. Então, como a gente estava conversando, a amiloidose primária, então, está relacionada com essa alteração de uma célula específica dentro da medula óssea e, como tal, vai ser tratado como uma doença hematológica. Agora, existem as amiloidoses que estão secundárias a outros tipos de problemas de saúde, como, por exemplo, infecções. Tuberculose pode dar amiloidose, algumas doenças neurológicas podem dar amiloidose, infecções sistêmicas, pacientes que estão em diálise há muitos anos podem ter amiloidose. A partir de uma doença desenvolve essa outra doença. Então, tu tem as alterações, tu tem mutações nos teus genes que fazem com que tu produza proteínas de maneira errada. E é sempre a partir de uma doença ou pode dar na pessoa do nada? Essa seria a amiloidose primária. Então, né, a secundária, como diz o nome, é secundária a alguma outra coisa. Então, nós vamos tratar essa outra coisa, aquela amiloidose vai melhorar. A primária, então, é esse defeito nessa célula da medula óssea. Então, por isso que nós daí vamos fazer um tratamento para essa doença hematológica, que envolve desde quimioterápicos via oral, né, inclusive até transplante de medula óssea. Ele pode ser parecido com câncer, por exemplo? Sim, sem dúvida nenhuma, porque nós sabemos, por exemplo, que de 15 a 20% dos pacientes com mieloma múltiplo se apresentam com amiloidose. A questão toda é definir se o paciente que está com apresentação de amiloidose tem, então, um mieloma múltiplo ou não. Então, geralmente o tratamento de amiloidose primária é com quimioterapia ou então cirurgia. E eventualmente com transplante de medula óssea, que não é feito em todos os casos também. Isso é uma coisa bastante importante, que apesar de ser uma doença rara, é extremamente importante que no momento que se defina que é uma amiloidose primária, que se faça uma avaliação para transplante. O que a gente sabe hoje? Nem todos os pacientes têm indicação. Até o que nós sabemos? Que pacientes que têm, por exemplo, mais de 2 órgãos vitais envolvidos ou uma alteração cardíaca importante que a amiloidose pode dar, eles não são bons candidatos a transplante. Diferentemente dos outros que não chegaram nesse ponto da doença. Porque a gente sabe que hoje o paciente, assim, com menos idade, que tem menos acometimento da doença, vai bem melhor no transplante do que o outro paciente que não. E quais são os sintomas que... Aí é que tá, isso é muito válido, assim, depende de qual é o órgão que está acometido. Então, tu pode ter vários órgãos. Extremamente. Então, assim, tu pode ter um edema, um inchaço nas pernas, pode urinar demais, a urina pode estar saindo como se tivesse uma espuma no vaso, a gente vê isso, que isso é de proteína que está aumentada, que está saindo por ali. Ou então, só um cansaço muito grande, quando o coração está acometido, por exemplo. Então, tu tem sinais e sintomas relacionados com o órgão que está envolvido.
Então pode ser o No rim. caso dos rins, a urina. A urina. No caso do coração, o cansaço. Tem alguns pacientes que desenvolvem, porque isso é uma proteína que se deposita com a língua aumentada, que a gente chama de macroglossia. Então, a gente põe a língua, ele fica até, inclusive, com dificuldade de fala. E outros pacientes também têm alteração de coagulação, porque essas proteínas interferem também com a tua habilidade de parar sangramentos, digamos assim. Então, depende extremamente de que órgão que está acometido. Isso pode ser uma doença sistêmica ou não. Eu posso ter amiloidose no pulmão, no fígado, em vários outros locais. De novo, depende da causa. Então, por isso que é muito difícil dizer assim, olha, tu tem que pensar em amiloidose. Não, tu não tem que pensar em nada, porque isso é uma doença rara e deixa o médico pensar nisso. Quantos por cento da população hoje tem alguma... É uma porcentagem muito pequena. Assim, nos Estados Unidos, hoje, para tu teres uma ideia, a gente tem cerca de 3 mil casos por ano, que é muito pouco comparado a outros tipos de câncer, como câncer de mama, etc. Então, é uma doença extremamente rara. No Brasil, eu não saberia te dizer exatamente a estatística. Primeiro que a gente tem menos estatísticas aqui, infelizmente. Então, nós temos estatísticas de mieloma múltiplo, mas, assim, a percentagem de pacientes que fazem essa complicação da amiloidose, a gente sabe que é em torno de 15% a 20% mundialmente. No Brasil, não teria um motivo para ser muito diferente disso, mas nós não temos dados oficiais. Se eu não me engano, nós perdemos um músico gaúcho no ano passado por causa do mieloma múltiplo, né? Que foi o Luciano. Sim, exatamente. Dendecker. Foi exatamente essa doença. Não a amiloidose. Sim, não, mieloma. a mieloma. Exato, sim. Exatamente, né? Que é um tipo de câncer. No caso dele foi até um caso um pouco mais Foi agressivo. 8 anos, né? Sim, e ele na realidade teve isso, essa não é uma doença típica de pacientes jovens, né? E ele teve isso muito jovem, né? Então isso, claro, acontece, não é o mais comum, mas infelizmente quando dá num paciente muito jovem, geralmente é muito agressivo, né? É diferente do quando acontece com um paciente mais idoso. Esse tipo de mieloma que dá no paciente mais jovem, ele tem por característica de ter sua biologia uma doença muito mais agressiva, às vezes responde menos à medicação, enfim, ele tem, é uma doença mais sem vergonha, como eu digo, do que quando é num paciente idoso. E esse é um paciente que eventualmente a gente vai também indicar transplante medula óssea um pouco mais precocemente, né? Sabendo da agressividade e muitas vezes da falha que existe a resposta à quimioterapia. Muita gente hoje doa medula óssea. Sem dúvida nenhuma. Assim, o Brasil hoje é o terceiro maior banco de doadores de medula óssea do mundo, né? O primeiro é o americano, o segundo é o alemão e o terceiro é o brasileiro. Nós temos mais de 3 milhões, quase 4 milhões na realidade, de doadores agora cadastrados. E depois com a doação de medula, com o transplante de medula, a chance é grande de o paciente sobreviver. Depende, de novo, né? Tudo sempre depende, Gabi, não é, né? Sim. Depende do tipo de doença. E, assim, mas hoje em dia, o que eu sempre digo, assim, claro que nós temos indicações muito precisas para transplante de medula óssea. Essa é uma terapia de exceção, mas é uma terapia de exceção que pode curar. Então, assim, é muito importante, ninguém tem que ser especialista em transplante. Nós temos os transplantadores, nós estamos ali para atender as pessoas. Mas você tem que pensar nessa possibilidade, encaminhar esse paciente o mais cedo possível para avaliação. Porque nem sempre, num caminho, às vezes, tortuoso e difícil que é de uma doença como o câncer em geral, né, dos que têm indicação de transplante, o paciente vai estar em condições de ir por aquele caminho que é o transplante de medula óssea. Isso, quando vai acontecer, tem que ser decidido muito precocemente nessa jornada. Porque, às vezes, depois de muito tratamento, de muitas intercorrências, fica mais difícil e a gente não consegue oferecer tudo que a gente poderia com o transplante de medula óssea. Então, e quanto antes o diagnóstico também? Sem dúvida nenhuma. Quanto antes o diagnóstico, né? Quanto antes o encaminhamento, ou seja, foi no médico generalista, desconfiou que é uma doença como mieloma múltiplo ou amiloidose, ou às vezes não sabe o que é, mas olha, tem alguma coisa no rim ou tem alguma coisa no sangue, o hemograma está alterado, manda para o hematologista, que a partir daí se desenrola, a gente consegue investigar isso realmente com muito mais rapidez. Tá certo. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui hoje. Eu que te agradeço, Gabi. Obrigada, boa noite.